O Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo, foi palco de um protesto na noite de ontem. Os manifestantes bradaram contra o que chamam de política racista do centro de compras. Vamos lá, Paulinha, isso decorre daquela ideia dos seguranças, né, poderem apreender, digamos assim, crianças de rua que adentrem ao shopping, né, meio que isso. Né? Aconteceu que o Shopping Pátio Higienópolis, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, ele entrou com um pedido na Justiça pedindo essa autorização para que a sua equipe de segurança apreendesse crianças e adolescentes em situação de rua que estivessem nas dependências do estabelecimento desacompanhadas dos pais ou responsáveis. E aí entregassem essas crianças ao Conselho Tutelar ou à Polícia Militar. Eles também solicitaram nessa ação que o Conselho Tutelar recebesse uma determinação de realizar inspeções periódicas no local para recolher esses menores, Edgar. A Justiça, em primeira instância, já negou esse pedido. E aí a gente tem alguns relatos aí da decisão da juíza Mônica Gonzaga Arnone, da Primeira Vara da Infância e da Juventude da capital. Ela disse o seguinte, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, já prevê a apreensão de menores infratores e que uma eventual autorização para apreensão de menores desacompanhados ou esmolando nas dependências do empreendimento objetiva, em verdade, um salvo-conduto para efetivar no estabelecimento uma genuína higiene social. E aí, ela também ressaltou o seguinte, o shopping é um local privado, aberto ao público, e por isso deve permitir a circulação do público sem qualquer tipo de segregação ou preconceito. O Shopping Pátio Higienópolis emitiu uma nota explicando que o pedido foi o que eles chamam de mal interpretado e pedindo desculpas por gerar qualquer tipo de interpretação contrária à intenção, que de acordo com eles é de proteger os menores desacompanhados, e eles também afirmaram no comunicado repudiar todo tipo de discriminação. Aí na noite de ontem a gente teve esse manifesto de entidades ligadas ao movimento negro. Edgar, a gente está vendo aqui algumas fotos, né, do que aconteceu ali. Então eles tinham faixas escrito, por exemplo, contra o genocídio da juventude preta. Foram várias as instituições que participaram, Uniafro Brasil, Movimento Meninos e Meninas de Rua, Movimento da População de Rua, Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio. Estavam todos lá, foi uma manifestação pacífica e eles pediam algumas coisas ao Shopping Pátio Higienópolis. Eles, inclusive, conversaram com a advogada do shopping, a Marilena Almeida, que prometeu um encontro não hoje, claro, na próxima quinta-feira, depois do Carnaval, para discutir as reivindicações, que são uma de que o shopping manifeste publicamente um pedido de desculpas. Também existe a reivindicação da reparação econômica pelo mau exemplo das ações e acolhimento de jovens negros e pobres e pessoas em situação de rua, e também pediram para que o shopping não refute aí a decisão, não recorra da decisão da juíza a respeito do que eles pediram. Então, essa é a situação agora, Edgar. A questão é, menores desacompanhados que não são menores em situação de rua também são barrados no shopping? Porque um shopping, embora uma entidade privada, é uma entidade que todos podem frequentar, não é mesmo? O fato de morar na rua é excludente para você poder pisar no shopping? Se alguém na rua ganha o dinheiro de alguém e quer comer na praça de alimentação do shopping, essa pessoa não pode entrar no shopping porque ela mora em situação de rua? A grande questão aqui é, por que um menor em situação de rua é considerado alguém que potencialmente é bandido? E outra coisa, Edgar, o Ministério Público de São Paulo ontem instaurou um inquérito para verificar a formação dos seguranças da empresa privada de segurança e também as orientações dadas às empresas e à população em geral sobre o sistema de garantia de direitos. O que eles entendem? Que essa tentativa do shopping entrar com essa ação aponta para a ausência de conhecimento pelos seguranças das empresas privadas, pelas próprias empresas privadas e pela população de forma geral sobre o sistema de garantias de direitos. Concordo e acho que o Higienópolis, mais uma vez, peca por não treinar sua equipe de segurança direito e não dar aulas de direitos humanos, do mais básico. A gente tem que lembrar que o Shopping Higienópolis é o mesmo shopping que foi invadido, que houve um caso de uma coronhada dada por um segurança
em um ator que, por acaso, era homossexual e que acusou o shopping de homofobia, inclusive. O shopping se desculpou na época, mas para vocês terem uma noção de que não é a primeira vez que a equipe de segurança do shopping trata de maneira equivocada questões relacionadas à tolerância. A decisão da juíza, eu queria só trazer um ponto aqui, eu estava vendo, ela traz um dilema muito interessante, quando ela faz um contraponto entre o que é o ato infracional, né? Então, portanto, todas as condutas que são tipificadas, né? Então, pequenos furtos, esse tipo de coisa, e em contraposição à simples violação de regras sociais. E isso, Edgar, vai desde... por exemplo, a escada rolante ao contrário. Exatamente, usar a escada rolante ao contrário, ou até ato de mendicância mesmo, né, de sair pedindo dinheiro para os frequentadores do shopping. E diante desse dilema, né, então, o que a gente faz? Né? A gente dá às regras sociais o mesmo tratamento que o ato infracional, a juíza pondera, e ao meu entender de forma acertada, que o direito constitucional de ir e vir, ele prevalece. Né? Então, apenas mediante a verificação e o flagrante de um ato infracional é que os protocolos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente devem ser seguidos pela equipe de segurança ou pelos agentes policiais que lá estiverem para tomar as respectivas providências. Agora, também a gente pode ver até que ponto as regras sociais do estabelecimento, elas podem ser observadas. Então, por exemplo, um comportamento antissocial reiterado, ele justifica a remoção dessa pessoa do local privado? Essa é uma discussão muito interessante. Né? É óbvio que eu acho que o pedido do shopping realmente ele tinha cunho higienista e quando você fala numa autorização para que os seguranças apreendam as crianças e adolescentes desacompanhados e os entreguem à polícia, é claramente uma restrição de circulação e aí você já está naquela ideia que a gente sempre condena aqui de penalizar e criminalizar os atos preparatórios ou até mesmo o pensamento da pessoa, né? Porque a preocupação óbvia é com vandalismo, com furtos, esse tipo de coisa, só que você só pode punir aquilo que de fato se verifica, né? Não o comportamento potencial. Até porque, né, esse tipo de ato de delinquência, enfim, usando o teu exemplo, ele pode partir de um jovem bem nascido e que vai cometer alguma coisa só para, enfim... Causar, provar algo a alguém, dizer algo a alguém, enfim, e cometer algum ato ilícito dentro do mesmo estabelecimento. E a juíza até fez uma recomendação para que o shopping procurasse junto aos órgãos públicos e à comunidade local alternativas para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Então, talvez repensar não é a apreensão e a entrega à polícia, né? O que o shopping, como integrante da sociedade, como parte do bairro em que isso acontece, como que ele poderia ajudar nesse problema, que é um problema social. Que país é esse que já antecipa o crime antes de acontecer nesse caso, né? Que acha que qualquer morador de rua é, em si, um potencialmente criminoso. E aí sim, a questão racial tá muito ligada a isso e esses protestos precisam, sim, ser legitimados. Porque a maior parte da população de rua nesse país, infelizmente, a gente sabe que é negra. Não é a primeira vez, né, que o shopping Higienópolis passa por esse tipo de situação, né? Então tem que ver se é uma coisa realmente lembrou de um dos sistematizada, casos, né? Exatamente.